Vamos à palavra, irmãos. O texto que será a base da nossa reflexão hoje é um versículo apenas, e depois nós leremos outros textos que embasarão as outras partes da mensagem, né? O nosso texto-chave aqui é João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. João 6, 35. E diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vou ler de novo um versículo só, né? Que a gente possa permitir que esse texto seja impregnado em nosso coração, que essas verdades possam ficar jungidas, grudadas em nós, de forma que a gente possa lembrar disso e fazer. Eu tenho acompanhado os missionários lá das regiões onde eles são perseguidos, e uma coisa que sempre vem à minha mente é: muitos deles não têm Bíblias, tem uma só, repartida entre muitos irmãos. Imagine se Deus permitir, não é, que a nossa nação tenha esse grau de perseguição, que a gente não possa carregar ou ter uma Bíblia. Você só vai poder usar o texto que você tem no coração e na mente. Pensa nisso. Leia mais a Bíblia, não decore, mas tente entender e compreender, permitir que a palavra possa ser guardada, como diz Davi, escondida no seu coração, para você refletir sobre ela. Vou ler novamente. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. A gente sabe que pão é o alimento mais consumido no mundo, não é? E a gente vivia lá, o cara vivia de pão e água. A gente olha no contexto hoje, pensa nesse pãozinho aí de sal ou francês. Esse pãozinho é muito ruinzinho, no sentido nutricional. O pão antigamente, o grão ele tinha muito mais. Não vou tecer detalhes aqui sobre o pão. Eu sei que o grão era muito mais robusto em termos de nutrientes. Então, hora ou outra aqui em São Paulo, eu comprava de uma padaria um pão que era trazido com farinhas diferenciadas. Aquele pão dava sustância, não é como um pãozinho que você come, e um desse francês que a gente gosta muito, né? Todo mundo tem uma receita com ele. Foi o dia do pão francês, um dia desse atrás, coisa que eu abri mão também, abri mão de glúten. Uma luta, mas tem sido ótimo. Então, o pão, todos nós sabemos o que é o pão e como a gente usa o pão com a sua utilidade. Jesus, então, se comunica conosco com essa metáfora de uma forma que ninguém no mundo não é capaz de entender ou de compreender o que ele está dizendo. Eu sou o pão da vida. E é nisso que nós vamos estar discorrendo a nossa mensagem. Jesus como um pão, o pão da vida. Esse contexto dessa mensagem, se deu dentro da grande multiplicação dos pães, lá dos 5 pães e 2 peixes, né? E então Jesus, na sequência, vai dizer isto, que ele é o pão da vida. Nossa mensagem terá 2 partes apenas, então não pense que a gente vai demorar muito tempo. Vamos ser sucinto, mas com a graça de Deus, que a palavra possa arder no seu coração. Eu sempre lembro dos irmãos de Emaús, lá descendo de Jerusalém para Emaús, que sempre lembrava e dizia que a palavra não nos ardia no coração. Peça ao Espírito Santo de Deus que ela possa arder no seu coração, possa trazer ao seu coração entendimento, compreensão, possa te dar paz, alegria, convicção, quem sabe em muitos momentos uma reflexão de arrependimento, mas que ela seja viva para você, seja eficaz, que assim como o pão, Jesus falando, a palavra possa nos nutrir, nos fortalecer, nos alimentar. Então João 6, de 11 e 12,
diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Primeiro ponto aqui, irmãos, é que Cristo sacia a nossa fome temporal, não é? Essa é uma grande preocupação nossa, de ter o que comer. Se você ler lá Mateus, exatamente capítulo 6, você que está acompanhando o podcast, se você não está, acompanhe. Nós estamos numa série sobre o Sermão do Monte. Então Mateus capítulo 6 vai estar falando exatamente isso, da gente buscar o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Amanhã a mensagem será sobre o Pai Nosso, não é? Que está dentro desse contexto do Sermão do Monte. Então, Cristo sacia a nossa fome temporal, e o texto, esse contexto mostra que Jesus viu a multidão e teve misericórdia dela, teve amor, demonstrou amor por ela, e quis, já de tardinha, já o povo estava ali, com certeza aquela fominha da tarde já estava vindo. Quem se alimentava, quem jantava cedo, né? Outra coisa que eu estou fazendo, estou jantando às 18 horas e não como mais nada, hein? Jesus estava oferecendo um lanche, vendo que o povo estava com necessidade de se alimentar, de repartir o pão. E Jesus fala ali com os discípulos, não é, sobre isso. E eles vão dizer: olha, se tivesse 200 dinheiros, 7 meses de salário de um trabalhador diarista, seria insuficiente para oferecer-lhe um pedaço de pão. E mesmo que tivesse esse recurso, que não tinha, não existiria pães disponíveis, mais de 5.000 pães. Nenhuma padaria, mesmo aqui em São Paulo, se você chegar de pronto, vai ter essa quantidade de pão para oferecer. Mas Jesus falava isso, como o texto diz, para testá-los, porque ele sabia do que ia acontecer. Então Jesus tem misericórdia do povo, ele interage conosco, ele sabe as nossas necessidades. O Senhor sabe as necessidades antes de nós levá-los em oração. Mas Ele quer que a gente ore, porque a oração faz bem para nós. É você colocar diante de Deus, você falar com Deus as suas necessidades. Hoje a gente paga um dinheirão para um psicólogo ou para um analista para te ouvir. Falar com Deus é muito melhor do que isto. Você vai falar com o Senhor sobre todas as suas necessidades, Ele vai te ouvir. O seu Pai que em secreto te ouve, vai te responder. Agora a gente precisa ter esta experiência. Orar para os dias de hoje, eu acho que sempre foi difícil, porque ela é antagônica ao desejo da carne. Normalmente a gente pede um help para o Senhor quando a coisa não está legal, né? Quando a gente já tentou de tudo e não deu, a gente fala: Senhor, misericórdia. Mas se você começa a desenvolver esse relacionamento com o Senhor, você vai ver que a vida fica mais gostosa. Mesmo que você tenha embates e dificuldades naquele dia, ou naquela semana, naquele mês, ou mesmo que o Senhor permita que você passe por um temporal, por um avalanche, por um tsunami na sua vida, você vai ter certeza e segurança que o Senhor está com você. Isto é um diferencial. Isto é o que nos difere dos outros, esta livre acesso que a gente tem com o Pai, com o Senhor dos Senhores, com o Criador de todas as coisas, com o Deus que cuidou de nós, que tem nas suas mãos a nossa vida. Então isso é muito importante. Quem de nós aqui, ou quem que não entrou aqui preocupado com alguma coisa? Quem não está intercedendo por alguma situação? Quem não está levando, colocando diante de Deus algo que precisa ou quer resolver? Algo que não está, segundo o seu jeito de ver, alinhado. Uma dor, uma dificuldade, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, enfim, tem tantas situações, insegurança, né? A gente vive num mundo inseguro, não é? Então a gente
tem muitas dificuldades que a gente pode colocar-se diante do Senhor. Esse texto que fala sobre lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, por Ele tem cuidado de nós, é muito rico, porque o Senhor sabe que a gente precisa trocar com Ele. Ele diz: venha, porque o meu fardo é leve. Troque com Ele, lance sobre Ele. Ele diz: lance sobre mim a sua ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Mas nesse prisma, neste alinhamento de que Cristo sacia a nossa fome temporal, a gente vai ver aqui algumas coisas, algumas necessidades nessa linha de necessidades fisiológicas. A gente precisa comer, ter fome, né? A gente tem fome. Segundo alguns filósofos, a fome é uma dor, né, que a gente experimenta. Não essa dor que pessoas passar fome, mas esse estímulo que a gente tem, que você precisa se alimentar, botar carga aí no corpo, que precisa de energia, né? Veja Jesus como ele reage, como ele reagiu com a multidão. Ele entende e compreende a necessidade da multidão. Versos 5 a 7 que nós lemos, a compaixão de Cristo por nossas necessidades vitais diárias. Já era um tempo já entardecendo, e o Senhor se preocupa em dar pão para eles, um Macfish, como eu gosto de brincar, né? De falar pão com peixe, não é verdade? E eles se alimentaram até se fartar, e sobraram 12 cestos de pães. Alguns estudiosos ou pessoas tentando entender por que 12, alguns afirmaram, isso não é dogmático, tá? Não é verdade bíblica, mas é para fortalecer a fé dos 12 apóstolos. Cada um teve que carregar um cesto para lembrar, dizer assim: Jesus multiplicou, hein? 5 pães, olha que sobrou aqui 12. Comeram essa multidão, ainda sobraram 12 cestos, né? Não é algo dogmático, não é um ensino que a gente ensina, mas a gente pode pensar sobre isso. Então Jesus se preocupa com a alimentação diária, com esse alimentar diário, e nesta circunstância também age com misericórdia com eles, entendendo que é importante isto, saciar esta fome. E é o que a gente muitas vezes aprendendo com Jesus, quando chega alguém que a gente tem intento de evangelizar, é melhor evangelizar alguém com o estômago cheinho, né? Dá primeiro comida para ele, dá ele beber, deixa ele descansar, depois você fala de Jesus, não é? Ele vai comer um pão, vai beber a água. Agora eu vou falar do pão vivo, e vou te dar uma água que mata sua sede eternamente. Uma boa analogia, não é? A gente, quando evangelizar, fazer como Jesus. Aqui também representa todas as nossas necessidades temporais. Quando Jesus supre uma necessidade temporal, a gente pode entender que Ele está nos suprindo da nossa segurança. Salmo 127 vai falar isso: e o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, então Ele sabe das nossas necessidades. Ele vai falar de saúde, Ele também sabe como a gente está. Então, tem coisas que a gente pode interagir, é o que eu estou tentando fazer, estou tentando interagir com o Senhor para que a minha saúde melhore ou não piore, não é? O que couber a mim. Também sobre a companhia familiar, o Senhor nos permite conviver e viver em família, a família nuclear nossa e a família da fé. É gostoso a gente estar aqui, em reunião de oração, a gente tem a lista lá, a igreja intercedendo pelos irmãos. Isso é uma família, isso são vínculos, são laços. Então é importante a gente saber que tem alguém nos dando suporte, nos dando apoio. O trabalho que é tão vital e importante nesse saciar a fome temporal, o Senhor também contempla essas necessidades temporais. O Senhor nos abre portas para o trabalho, Ele nos mantém no trabalho. O Salmo 1 vai dizer bem claro sobre isso, que a gente vai caminhar no trabalho, vamos ser felizes enquanto trabalhamos, vamos ter sucesso se nós formos como árvore plantada junto à corrente de águas. Ele também fala aqui da organização social, né? Nosso modo de vida organizada. Hoje viver na sociedade tem suas dificuldades, mas tem as suas bênçãos. Imagina se a gente tivesse que ser mecânico para arrumar o carro,
e toda a parte elétrica informatizada do carro, funilaria, imagina, se você tivesse que fazer seu pão, tirar sua água, purificar sua água, então você trabalha, tem seu recurso, e com o seu recurso você pode ter as outras coisas. Então essa vida em sociedade é bênção de Deus que a gente tem. Não é bênção a forma desenfreada, gananciosa, desmedida, que a gente sabe que o ser humano sem Cristo tem, não é? A gente sabe que 6 famílias no mundo detêm 75% da riqueza do mundo. Isso é uma loucura, não é? Mas esse jeito organizado da sociedade, ela é muito bom, não é? Principalmente algumas coisas que meia-noite, se você está com fome, tem lugar que você pode comer ainda, não é? Tem lugar que nunca fecha, não é? Isso é importante. É bom, quem mora numa cidade como essa tem as desvantagens e as vantagens, né, de uma cidade tão grande quanto essa. Tudo isso a gente pode estar representado, meus irmãos, nesse pão diário, nossas necessidades odiernas, do dia a dia, modernas, contempladas na nossa organização social. Então, quando a gente ora lá a oração do Pai Nosso, dá-nos o pão diário do dia, o Senhor está contemplando todas essas necessidades, mesmo que quando a gente está fazendo a oração do Pai Nosso, como a gente assim conhece, a gente não está elencando, incluindo nessa necessidade temporal as outras coisas, mas esse pão representa tudo isso. E aqui a gente vê que, como Deus ensinou aqui, e a gente pode aprender que com 5 pães e 2 peixes o Senhor fez todo esse milagre, não é? Então nós podemos aprender também que com o seu pouco, não muito, você pode ser instrumento de Deus para propiciar milagres para uma multidão. Então muitas vezes a gente fica, quem faz isso de um jeito consciente, tudo bem, mas muitas vezes alguns usam isso como desculpa. O que adianta eu tenho 10 reais para ofertar diante de uma necessidade de milhões? Mas o Senhor disse que a mulher, chamada uma viúva pobre, deu mais que todos. Então nós precisamos estar abertos para fazer o que estiver ao nosso alcance, não é? Errou aquele que tinha 1 talento e enterrou. O Senhor pegou esse talento e deu para aquele que recebeu 5 e devolveu 10. E o Senhor diz: quem é fiel no pouco será colocado no muito. Então não podemos nos esconder, porque de Deus a gente não esconde nada. Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe tudo de nós. Então não se esconda atrás de desculpa, diz: o que é meus 100 reais diante da necessidade de milhões? Coloque diante do altar aquilo que está nas tuas mãos, e o milagre o Senhor fará. E Ele vai também te abençoar, porque Ele tem cuidado de nós. Segundo ponto é que Cristo também sacia a nossa fome transcendental, né? Que é essa que não é o pão de farinha. E diz aqui no capítulo 6, 49 e 50, a gente vai ler aqui, 6, verso 49 e 50, diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Hoje vocês de manhã participaram da Eucaristia, não é? Então é muito importante isso, porque simboliza exatamente esse vínculo que a gente tem com o Senhor, que é participar do pão, que representa o corpo de Cristo, a sua carne, e do suco da videira, do fruto da videira, que representa o seu sangue. Ele diz que ele tem que fazer isso até que Ele venha, até que a gente participe com Ele, quando Ele vier nos resgatar. Então é muito importante, para nos fortalecer, a gente vivenciar esse pão transcendental que é Jesus, e também como testemunho, para que a gente faça isso como testemunho, e não de uma forma mecânica,
dizendo que nós estamos aguardando, fazendo isso até encontrar com o Senhor, ou quando Ele vier para se encontrar conosco, nós estamos testificando e dizendo que nós temos parte com Ele. O verso 53 vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Percebe? Então a verdadeira vida é comer e beber do Senhor Jesus. Obviamente que não é só pelo fato de você ser membro professo e fazer parte da igreja e você poder vir participar da Eucaristia, da Santa Ceia, mas que de fato esse ato reflita esta nossa relação com Deus. Então isso é o que diz o texto do verso 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ou seja, a nossa vida espiritual é por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. E o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e por isso nós recebemos a Cristo. Nós entendemos que Ele já morreu por nós e já nos reconciliou através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. O seu sacrifício, derramar do seu sangue, nos cobriu e nos purificou, segundo está lá a primeira carta de João, que o Senhor nos purificou do pecado, da justiça, do juízo. Então nós estamos vivos. Ou seja, quem não participa da comunhão, quem não teve esse novo nascimento e mantém isso desta forma, está morto. Muitas vezes a gente fica preocupado com os nossos familiares, e devemos ficar mesmo. Muitas vezes a gente acabou tendo um relacionamento que o nosso cônjuge não é cristão. Então a gente fica preocupado, né? Como é que ele vai estar? Onde ele vai estar? A Bíblia é bem clara. Quem não está em Cristo está de que jeito? Morto em seus delitos e pecados. Então não é que ele vai morrer eternamente, ele já está morto. Percebe? É o que o texto diz. A vida está nesta reconciliação com o Senhor, através dos efeitos salvíficos na cruz do Calvário. Então nós temos grande responsabilidade em transmitir esta palavra, não só recitá-la, mas vivenciá-la, que as pessoas possam perceber que Jesus modificou a nossa vida através das nossas atitudes. E as nossas atitudes falarão mais contundente e com mais clareza do que a nossa fala. As pessoas perceberão que fomos transformados, que as nossas atitudes são diferentes de outros, e perguntarão: por que você age diferente? Você vai dizer: porque você foi transformado por Jesus. Se você está acompanhando o podcast, eu não estou fazendo aqui propaganda do podcast, mas sim do texto sagrado de Mateus, do Sermão do Monte, ele vai dizer lá: os fariseus faziam sim, eu digo para fazer desta forma. Ele está dizendo que os inimigos eram deixados de lado. Eu estou dizendo que é para amar os inimigos. Quer dizer, a nossa atitude mostra que somos de Cristo, que Cristo, através da ação do Espírito Santo, impactou nossa vida, e esta vida impactada reflete as nossas atitudes diferenciadas, ou seja, mostra, revela que fomos alcançados por Jesus e por isso agimos diferente. O texto vai dizer: se alguém bater numa face, para você oferecer a outra. Isso é complicado, é difícil. Vai estar dizendo para você andar outra milha. Andar outra milha, a gente sai fora do nosso contexto. O soldado romano naquela época podia pedir para qualquer judeu carregar os seus pesos, seus pacotes, 1 milha. E o povo ficava reclamando disso. O Senhor disse: se pediu para te andar 1 milha, ande 2. Veja, não é ser subserviente, mas é mostrar que o amor, a forma de ser amado, de estar vivo com Cristo,
impactou nossa vida, fez algo diferente. Toda vez que a gente sai do centro, toda vez que a nossa atitude não é egocêntrica, ela é altruísta, está pensando no próximo, revela que houve uma ação do Espírito Santo, porque do contrário, a melhor pessoa do mundo sou eu, e você pensa que é você. O maior problema do mundo e a maior dor do mundo é a minha, e você vai dizer que é a sua. Isso é quando a gente está egocentrado, mas quando a gente está sintonizado com a vontade de Deus, a gente passa a olhar para o próximo e ser misericordioso, a estender a mão, a repartir. Eu já andei muito pelo interior do Nordeste, sempre fui impactado toda vez que estava no interior do Nordeste. Muitas vezes a pessoa tinha alimento parco, pouco, feijão e farinha, vamos pensar assim, e uma água não com tão boa qualidade. Ele fazia o feijãozinho dele com a farinhazinha dele. Tinha para a semana. Você chega lá, ele não pensa nisso, ele te oferece o prato. Ele não vai pensar, vai faltar um prato lá no final da semana. Ele reparte. Isso eu acho, sempre ficava impactado. Muitas vezes aquela pessoa não era convertida, mas eu imagino que seja a dor, a dureza, a necessidade que toca o coração, faz com que as pessoas repartam. Toda vez que você está, por exemplo, um naufrágio, e tem lá alguns sobreviventes, e eles ficam lá numa ilha, não importa se o cara é o CEO, se é um dessas 6 famílias, se o outro é o jardineiro dele, ali na ilha eles são sobreviventes, está tudo igual. Quando forem resgatados, cada um vai voltar para o seu mundo, mas ali todos são iguais. Então, as dificuldades e essas grandes catástrofes, essas grandes situações transversais na nossa vida, esses cataclismas, esses tsunamis, que muitas vezes a gente reclama que Deus permite que acontece conosco, porque a gente vive num mundo desigual, com muita dificuldade, enfim, toda vez que chove aqui em São Paulo, a gente sabe que as mesmas regiões, com raras exceções, inundam. E a gente sabe as dificuldades da inundação, não é? Contaminação, perda de bens e tudo mais, até perdas de vida. Então, a gente sabe que isto é uma situação. Então, quando a gente passa por dificuldades, a gente para pensar. A gente passa uma régua e a gente tende a olhar o geral. A gente passa a ver e agradecer a Deus porque Ele tem nos abençoado. Os irmãos, eu soube que passaram por um susto, né? Uma situação muito difícil, mas louvado seja Deus que vocês todos estão com a vida poupada, não é? Isso que é importante. Aí está a misericórdia do Senhor. Talvez vocês pensaram que, onde estava Deus aí nesse momento, né? Ele estava protegendo vocês. E por alguma razão Deus permitiu, a gente não sabe, mas Ele permitiu. E outras situações, não é? Você se envolve num acidente e não sabe por que se envolveu no acidente, mas se a vida foi preservada e se principalmente se tem seguro também, vai ser o bem restaurado, vai ter alguns transtornos, mas Deus está conosco o tempo todo Deus está conosco. O nosso coração, a nossa mente precisa se alinhar a isso. A nossa vida precisa olhar o mundo e ser grato a Deus. Ele tem nos amado, tem nos alcançado com a sua graça. Nós que muitas vezes nos desalinhamos, nós que muitas vezes ouvimos outras mensagens, não do Evangelho verdadeiro, que diz que a vida é muito retinha, ela tem os seus sobes e desces, mas em todo momento Deus vai estar com você, lá no fundo, como diz o Salmo 139, onde você vai se esconder de Deus? Se subir aos céus, Ele lá está. Se for no mais profundo abismo, Ele vai estar também. Então sempre Deus vai estar com você. Nós que precisamos entender isso. Em tudo dai graças, não é verdade? Imagina alguém bate no seu carro e dá PT assim. Você fala em tudo dai graça, não é? Será que no momento ali você... Mas essa é a atitude que a gente precisa ter. De num momento desse também lembrar de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, são chamados segundo o seu propósito, né? Muitas vezes a gente não pensa assim, porque nós temos ouvido outras mensagens
que não fala desse evangelho de Jesus. O verso 54 vai dizer assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que promessa. E se nós formos fazer uma enquete, não dá tempo de eu fazer isso, e nem no formato do culto permite, mas poucos de nós lembraram que Jesus vai voltar essa semana. Talvez as nossas preocupações odiernas do dia a dia tomaram tanto a nossa mente que a gente não lembrou que a gente vive para encontrar com o Senhor, para viver eternamente. Que o clímax de tudo isso é a gente estar eternamente com Jesus. A gente está tão preocupado com trocar de carro, com lutar com salário, para ter emprego, para manter isso, aquilo, preocupando com tantas coisas que a gente não se preocupa que Jesus vai voltar, ou não se alegra com isso, ou não foca a nossa vida que nós vamos viver eternamente com Jesus. Mesmo que você viva 100 anos, esses 100 anos vai passar assim, nós vamos viver uma eternidade, algo, é redundância, né? Eternidade é sem fim. É que a gente não sabe o que é a eternidade, a gente não sabe o que é uma coisa sem fim, porque tudo para nós tem fim, não é? Até a nossa vida tem fim, essa vida aqui, nesse corpo. Depois, quando Jesus voltar, que esse corpo for ressuscitado, transformado, glorificado, ele não terá fim mais, não vai ter dores, não vai ter nada. Mas hoje a gente está tão vivendo o aqui e o agora, que as preocupações do nosso dia nos chamam tanta atenção, que a gente não está pensando nesta vida eterna. O foco das nossas orações, no mais das vezes, está para que o Senhor nos atente e nos atenda às necessidades do nosso dia. Não porque Ele nos fortaleça para que a gente possa viver usufruindo dessas benesses que o Senhor já nos deu agora e já nos tem garantido eternamente, saber que nós vamos viver eternamente com Deus. Olha, muitas pessoas assim, é que as pessoas não têm coragem de afirmar, tem um certo receio, não sei do que, mas elas não, se você for perguntar de chofre assim para 100 pessoas, 95 quer ter uma vida legal aqui, um bom salário, quem sabe uns 30 mil, uma boa casa, um bom carro, e não vai ser mandado embora de jeito nenhum, que possa ter seu cartão de crédito aí, poder gastar o quanto quiser. Se fosse feito assim uma fala desse para muitas pessoas, até que estão sentadas nos bancos, a pessoa titubearia se não fosse querer uma vida dessa. Eu vou viver quantos anos? 95 anos, eu vou ter dinheiro, no mínimo 30 mil por mês, você vai ter como fazer, vai ter isso, vai ter seu carro, você não vai ter preocupação nenhuma. Olha lá, se o cara não balança, e se pudesse fazer essa troca, concordar com isso, esquecendo que é o Senhor disse lá para o camarada, que colheu bastante, que precisou ampliar o seu silo, o lugar de guardar, diz: louco, hoje mesmo vou pedir conta da tua alma. Percebe como a gente é levado pelos bens materiais? Por isso que Jesus, como falei na primeira parte da mensagem, supriu a necessidade deles, a fome, e depois todas as outras coisas que estão alinhadas nessas necessidades nossas. Mas o principal Ele está suprindo agora, de nos dar essa vida, de ter morrido por nós na cruz do Calvário, ter nos remido, perdoado os nossos pecados, ter pago a nossa dívida que era impagável, que nenhum homem seria capaz de se oferecer, porque todos já nasceram contaminados pelo pecado. O seu amor incondicional, imensurável, foi revelado na cruz do Calvário para nos restaurar, nos redimir, nos alinhar, nos dar esse livre acesso com Deus, e a gente banaliza isso. Se você for pensar, faz uma reflexão você, não estou falando você, eu falo eu também, me incluo nisso. A gente banaliza isso, a gente não leva a sério, a gente não consegue agradecer, de dizer: Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por mim, por ter morrido por mim na cruz do Calvário, por cuidar da minha vida, por me dar. A gente se preocupa mais com o alimento e não preocupa com aquele que mantém a vida. Antes da gente ter fome, o Senhor já está mantendo a nossa vida, a nossa saúde, o nosso fôlego, está funcionando a máquina aqui, é Ele que mantém.
E se ele mantém a vida, ele vai estar mantendo as outras coisas. Essa analogia que ele faz em Mateus 6, quando fala que o pardal não, que os passarinhos não plantam, não colhem, o Senhor sustenta, que o lírio é muito mais soberbo no sentido de beleza do que o Salomão, que foi o rei mais rico e pomposo. Diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Veja, o Senhor está mostrando assim: olha para mim. Se você for entrar nesse campo de Mateus, ele vai dizer assim: onde você está acumulando tesouro, no céu ou na terra? Aonde está o seu tesouro, aí está seu coração. Percebe como o nosso coração tem pendido para aquilo que é fugaz, para aquilo que é banal, para aquilo que é temporário. Ah, mas eu tenho que me preocupar. Sim, mas o Senhor está dizendo: lance sobre mim. Quer dizer, veja, o tempo que a gente fica preocupado em correr atrás do vento, e eu falo isso para mim, eu luto para ter um momento de oração constante, não como uma obrigação, mas como um desejo, como uma vontade de dizer: Senhor, eu preciso disso para eu viver, Senhor. Eu preciso disso para me alimentar, para ter certeza que o Senhor cuida de mim. Assim como a gente fica com fome, essa fome de Deus precisa ser presente em nós. A gente precisa ter fome e desejo de desenvolver esta comunhão com o Senhor, de falar com Ele: Senhor, vamos conversar. O Senhor sabe da minha vida, mas eu preciso falar. Vamos fazer uma terapia. A oração é terapêutica. Fala com Deus, lance sobre Ele os seus medos, as suas dificuldades, suas crises, suas angústias, e Ele vai te aliviar. O Espírito Santo vai te ensinar o propósito da vida. Todas as coisas têm propósitos. E muitas vezes nós estamos querendo, tipo numa queda de braço, fazer Deus fazer do nosso jeito. Ele não vai fazer do seu jeito. Ele vai te ensinar a entender que o jeito dele é melhor, porque Ele nos formou. Ele é o Senhor. Com quem o Senhor, como diz lá em Isaías, Jeremias, todos os profetas falam, com quem o Senhor pediu conselho? Quem estava com Ele quando Ele estava formando a terra, medindo, pesando? Com quem Ele pediu conselho? Quem somos nós diante do Altíssimo? Esse Deus que é soberano cuida de mim, de você, de cada um de nós, conhece cada uma das suas necessidades, conhece cada fio de cabelo, mesmo os que não tem, viu? Fique tranquilo que o Senhor também conhece. Sabe de todas as nossas necessidades. Meus irmãos, é algo para a gente dar pulos de alegria. A certeza da vida eterna e da ressurreição. Nós vamos ressuscitar com Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Glória a Deus por isso. O verso 56 vai dizer: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A permanência em Cristo, esta relação com Deus, está nesse, não só participando da Eucaristia, da Santa Ceia, como algo mecânico, mas dessa íntima relação de comunhão com Cristo. A Santa Ceia reflete que nós temos comunhão com Cristo. Nós estamos professando que Ele morreu por nós, nos deu vida, que nós participamos da comunhão com Ele, mas o que Ele está dizendo é desta comunhão vivencial nossa. O verso 57, olha o que fala: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se nós estamos alinhados com o Senhor, se alimentando dele no sentido da palavra, de absorver, de reter todo esse ensinamento e usufruir disto, nós vamos estar dependentes nesta ligação que ele disse: assim como ele está no Pai e vive, nós também vamos estar nele e viveremos. E por fim, o verso 58 diz: esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão
viverá eternamente. Então, queridos, nós temos a garantia de que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Isto é de nos dar alegria. A gente já quer a garantia de, igual a gente chega no hospital e vê lá que tem todos os aparatos que normalmente deviam ter, a gente já fica contente. O Senhor está nos dando a garantia de que nós vamos viver eternamente com o Senhor. E muitas vezes isso a gente fala assim, é como se fosse nada, ou muito pouco. É como se a gente se pudesse trocar por coisas palpáveis e tangíveis, faríamos. E aí está a fraqueza nossa, porque a gente pensa que o aqui e agora é mais importante do que a eternidade. Mas o aqui e agora, para aqueles que têm Cristo, também é impactado e transformado. Nós já desfrutamos de um céu não pleno, um céu relativo aqui, nós que já cremos que o Senhor é conosco. Pois, agindo Ele, quem impedirá? Meus irmãos, que nós possamos usufruir da comunhão com o Senhor, esse pão da vida, para suprir nossas necessidades materiais e as nossas espirituais também. Amém? Que o Senhor nos abençoe abundantemente.